Salve os irmãos com um bom dia de salvação. Venho trazer esse vídeo aqui de Mateus 21, a sentença que Jesus dá aos fariseus. É forte essa palavra, vamos ver aqui. Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o perseguiam como as que o seguiam, clamavam: E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Veja como é interessante essa palavra. O profeta Isaías tinha profetizado que ele ia entrar na cidade ali num jumentinho, um burro de carga, né? E interessante é que quando Deus falava através de um profeta, não era que o profeta estava tentando adivinhar, não, irmão. Era o próprio Deus que usava a boca do profeta. Você está entendendo? Aí quando ele fala que aconteceu aquilo para se cumprir a palavra do profeta, porque a palavra veio da boca do profeta, mas foi Deus quem falou. Você está entendendo? Que o chamado de ser profeta de Deus é uma pessoa escolhida por Deus. É Deus que escolhe, vai saber por quê, né? É Deus que escolhe, é forte. E você vê quando ele traz a sentença dos fariseus, né? É bronca. Bora ver aqui a leitura. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali recebiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pães. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele do templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas das maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana, filha de Davi! Hosana, filha de Davi! indignaram-se e perguntavam: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca nestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor. Veja como é interessante. Jesus entrou no templo e no pátio do templo estava se vendendo boi, estava vendendo cabrito, rolinha, todo tipo de coisa de jogo. Eu acredito que jogo de azar, todo tipo de coisas impuras, coisas que não se pode fazer no templo, né? Aí quando ele chega e o povo gritando: Hosana, Hosana, quer dizer, aí o que é que acontece? Os fariseus, eles se irritam com as crianças, porque as crianças estão glorificando o nome de Jesus. Você vê que os fariseus, eles eram pessoas atribuladas, pô. Pessoas atribuladas, pessoas endemoniadas. Você está entendendo? Aí ele entrou no templo e quebrou as bancas, derrubou, virou as coisas de lá e disse: a casa do meu pai é casa de oração, e transformado em casa de negócio, né? Quer dizer,
Eles estavam vendendo boi, estavam vendendo jogo de azar, fazendo tudo, estava parecendo o mercado da Mangueira dentro da igreja. Era uma coisa absurda que estava acontecendo, não era algo normal assim, não, era uma coisa absurda. Por isso que Jesus ele se irou, e Jesus ele pega um chicote e começa a derrubar as coisas junto com os discípulos, e ele diz: a minha casa é casa de oração e vós fazeis casa de negócio. Porque os fariseus é que faziam aquelas coisas, aquelas sujeiras, e permitia que aquilo ali estivesse dentro do templo, velho. É interessante demais, né? E deixando-nos, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Veja que Jesus ele mostrou ali, através daquela figueira, que ele foi procurar um fruto naquela figueira e não encontrou. Aí o que é que ele fala? Ele fala uma palavra de maldição e amaldiçoa aquela figueira, e na mesma hora ela seca. Ele está dando um exemplo aqui para árvores que não dão fruto, para pessoas que não dão fruto, pessoas que causam escândalo na obra de Deus, pessoas que se levantam contra pessoas de Deus. Aí ele fala, dá um exemplo ali naquela figueira, que toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Esse fogo é o que? É o inferno, tá entendendo? É uma simbologia que Jesus estava. Não é que Jesus queria amaldiçoar o pé de planta, tá entendendo? Foi uma simbologia das pessoas que não dão frutos. Você tá entendendo? E causa escândalo, que ele vai arrancar e lançar no inferno, né? Todos aqueles que praticam a iniquidade. Vamos dar continuidade à palavra. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Veja como é as coisas, né? Jesus pergunta a ele: olha, o batismo de João Batista era do céu ou dos homens? Por quê? Eles não acreditavam em João Batista, eles se levantavam contra João Batista, e Jesus, ele afirmava que a Nicodemo ali, que quem nascesse da água e do Espírito, quer dizer, nascesse, batizasse no batismo de João Batista e recebesse o Espírito Santo, e nasceria de novo, né? Mas só que ele ignorava o profeta João Batista, né? É muito interessante essa parábola. Jesus faz essa parábola para ele sobre esse assunto aí, né? Sobre o batismo de João, que ele não cria. É forte essa palavra. Bora ver o continuamento que Jesus traz a sentença dos fariseus. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero.
depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. declarou-lhes Jesus: Veja como é interessante. Jesus estava perguntando sobre o filho, que fez. Um dizia que ia fazer e não fez, e o outro disse que não ia e fez. Quer dizer, tem aquelas pessoas que falam no coração que vai fazer algo e não faz. E tem pessoas muitas vezes que dizem: eu não quero fazer, e termina fazendo. Então, qual foi? Fez a vontade do Pai, é o que fez. Porque a igreja é no verbo de emoção. A gente tem que fazer as coisas para Deus, tem que ser concluída. Não é a gente dizer que vai fazer, é a gente prometer: não, vou fazer isso, e quando é no dia não vai, tá entendendo? É interessante essa palavra. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Veja como é interessante. Jesus está dizendo assim: olha, os ladrão, as prostitutas, você está entendendo? Creram na pregação, na palavra do profeta, que era João Batista. E vocês, vendo todos os milagres, todos os prodígios, vocês não creram. É forte, né? A palavra. Jesus estava trazendo a sentença a ele. Vocês não creram naquela palavra que os profetas falou que João Batista foi enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus. E o que foi que eles fizeram? Eles mataram João Batista. Você está entendendo? Eles mataram João Batista, porque se eles obedecessem a João Batista, eles iam se batizar nas águas, iam receber o Espírito de Deus, igual os discípulos receberam ali, porque você vê que Pedro no início, ele não era convertido, mas depois desceu sobre Pedro o Espírito de Deus, e Pedro, através de sua sombra, Pedro estava curando as pessoas, através de sua sombra. Não é que ele estava colocando a mão para orar, não, a sua sombra, ele passava e a sombra dele curava. Quer dizer, e os fariseus não acreditaram, você está entendendo? Naquele ungido que Deus tinha enviado, que era o que? João Batista, né? Eles não acreditaram em João Batista e ao mesmo tempo eles se levantavam contra Jesus. Você vê que Jesus pergunta a ele: o batismo é de Deus? Eles ficam calados. Por que eles ficam calados? Porque eles viam que tinha muitos sinais para eles acreditar. Mas só que se eles acreditassem, o Gamaliel, o presidente da igreja, disciplinava eles. Você está entendendo? E eles perdiam o salário grande que ele tinha. Ele tinha um dinheiro grande que ele recebia ali na igreja dos fariseus. Eles tinham um salário ali, e eles, se ele fosse servir a Jesus, eles iam perder tudo. E ele, de vez de priorizar as suas almas, eles estavam se priorizando as coisas materiais dessa terra, né? É interessante porque você vê que os discípulos abandonaram tudo, as pescas, abandonaram tudo, na hora foram onde está Jesus. Jesus não ia esperar não, eles não, se eles não fossem não. Jesus falou, eles iam ouvido e foram seguir Jesus. Os fariseus deram a mínima, ao contrário, se levantaram contra João Batista e morreram. Aí daí já foi gerando a sua sentença. Esse vídeo tem uma continuação, viu? Fiquem na paz e bora ver a continuação.